Queridos, falar da família reformada é falar inevitavelmente da supremacia de Cristo. Não há de se falar de uma família reformada, e quando nós entendemos família reformada, é aquela família que existe, é aquela família que tem a sua dinâmica de existência, do pai, da mãe, do filho e de todos os outros membros dessa família. O modus operandi, o modo de ser, de agir desta família, onde quer que ela esteja localizada, é um modo que é fundamentado unicamente na palavra de Deus. E a motivação da família reformada, a motivação não deve ser outra senão a glória do Senhor Jesus Cristo. De tal forma que o homem, a mulher, o pai, a esposa, o filho, a filha, toda a família reformada é aquela família que tem compromisso com a glória de Cristo e obedece a sua palavra. Não há outro caminho, não há outra concepção daquilo que é uma família reformada e, portanto, é uma família relevante. Mas é preciso que nós reflitamos dioturnamente acerca de todos os princípios bíblicos, para que nós estejamos todos os dias sendo abençoados, fortalecidos, capacitados pelo Senhor, para que a glória de Cristo sempre prevaleça nas nossas vidas. A carta do apóstolo Paulo aos Colossenses tem como este objetivo: lembrá-los da supremacia de Cristo na vida da igreja. Igreja esta que é composta de famílias estas que são compostas de indivíduos que foram alvos da graça de Deus transformadora, pessoas que, segundo o Senhor Jesus, em João capítulo 3, foram alvos do poder de Deus, que operou na minha vida, na sua vida, o novo nascimento. Portanto, nós somos novas criaturas, e por isso o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 8, que agora já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas o texto não termina aí. O texto diz que não andam segundo a carne, que não andam segundo os seus próprios desejos, que não andam segundo seu próprio entendimento. E o apóstolo Paulo, então, escreve à igreja de Colossenses, a fim de que aqueles irmãos entendam a importância da supremacia de Cristo na vida da igreja, na vida de cada indivíduo, diante das problemáticas, porque tal como a igreja de Colossos estava vivenciando um contexto de problemas, de ameaças, hoje também a igreja vive um contexto de ameaças. A igreja de Colossos, ela estava localizada no vale do rio Lico, uma região que não era uma região judia, mas era uma região gentílica. O apóstolo Paulo mesmo não teve o privilégio de conhecer essa igreja. Esta igreja, embora indiretamente plantada pelo apóstolo Paulo, porque do ministério do apóstolo Paulo, da pregação do apóstolo Paulo, Epáfras fora transformado, e o resultado da sua transformação é que Epáfras, então, vai à região do Lico, mais especificamente a cidade de Colossos, e ali nasce uma igreja. Colossos estava próxima, a aproximadamente 150 quilômetros da igreja de Laodiceia, um centro político daquela época. Mas existia outra cidade chamada Hierápolis. Hierápolis era uma cidade que se destacava pelo poder comercial naquela região. Então, Colossos estava entre Laodiceia e Hierápolis, ambas cidades com um potencial político e comercial muito grande. A região geográfica na qual a igreja de Colossos estava colocada era uma região geográfica que favorecia muito o comércio
daquele lugar. E não era à toa que Herápolis se destacava, por exemplo, na produção da lã negra, como, por exemplo, se destacava no tingimento de tecidos que eram importados, exportados. A região ali favorecia por várias erupções, e os sedimentos daquelas erupções faziam com que o terreno ficasse absolutamente fértil. A quantidade concentrada de gesso no Vale do Lico favorecia com que os tingimentos acontecessem, desenvolvendo-se numa economia absolutamente forte. E Herápolis também destacava-se pelos banhos termais que podiam oferecer, banhos termais estes, inclusive, que muitas vezes eram usados como forma de medicina. Esses banhos termais é citado lá em Apocalipse, quando Laodiceia, a igreja de Laodiceia, é trazida para refletir sobre a sua vida, porque ela nem era fria e nem era quente, e portanto estava causando náuseas no Senhor Jesus. A igreja de Colossos está dentro desse contexto, no contexto de uma efervescência política, de uma agitação política e comercial. Como todo centro comercial e político, havia muitas ideias filosóficas prevalecendo naquele lugar. E a igreja do Senhor Jesus, estando implantada naquele lugar, sofria o ataque do gnosticismo, que era uma perspectiva filosófica completamente distanciada, afastada da concepção bíblica do que é uma vida cristã. Então o apóstolo Paulo escreve à igreja de Colossos com a intenção de falar da supremacia de Cristo. São 4 capítulos. E os 2 primeiros capítulos, o apóstolo Paulo desenvolve exatamente a supremacia de Cristo, afirmando que Ele é o grande e supremo Criador de todas as coisas materiais e espirituais. Não há nada que exista no mundo físico e espiritual que Deus não tenha domínio direto, porque Ele é o Criador. Ele é o fundamento, Ele é o sustentáculo, Ele é o propósito inicial e final de todas as coisas. Ele tem controle sobre os governos. Cristo é o Senhor dos senhores. Ele tem controle sobre as nossas vidas. Ele controla cada acontecimento de nossa vida. E o salmista tinha profunda convicção disso, quando ele diz que todos os dias foram escritos e determinados quando nenhum deles ainda existia. Essa era a convicção do salmista acerca da sua própria vida. Porque Cristo, irmãos, Ele é absoluto, supremo sobre a criação material e espiritual, porque até os próprios anjos foram criados por Deus para a glória de Cristo. Esta é a primeira mensagem que o apóstolo Paulo quer deixar registrada em Colossos, capítulo 1 e capítulo 2. O capítulo 3 e o capítulo 4, nós encontramos as implicações práticas dessa verdade. Se Cristo é soberano, se Cristo é Senhor absoluto, se Cristo é poderoso, se Cristo é absolutamente sobre todas as coisas, como John Piper já afirmou, que não há nada, absolutamente nada, um cosmo, uma poeira atômica que não pertence a Cristo. E dentro dessa mesma ideia, Abraham Kuyper, quando diz que ele disse, não há nada no universo que Cristo não possa dizer é meu, porque tudo é dele, tudo é para a glória de Cristo, tudo existe para Cristo, tudo termina em Cristo. Cristo é o alvo da adoração e da vida da igreja, porque Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é o soberano. E o apóstolo Paulo fala das implicações práticas. Então, a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses possui essas 2 principais divisões. A defesa do fundamento que Paulo estabelece acerca de quem é Cristo. E nos 2 últimos capítulos, acerca das implicações
práticas na vida da igreja. Mas tendo estas duas divisões principais, quem é Cristo e as implicações práticas na vida da igreja, Paulo então desenvolve uma temática dividida em 3 pontos. E acompanhe o meu raciocínio para que nós possamos então extrair destas reflexões pontos devocionais para que a nossa alma seja alcançada pela palavra do Senhor. Então, o conteúdo da carta aos Colossenses é disposto em 3 perspectivas. A primeira delas é desenvolver que Cristo é Senhor de toda a criação. Cristo é o Criador do universo. Ele é também o que preserva todas as coisas. O segundo ponto é que Jesus, ele não é apenas superior sobre a criação, mas ele também é superior sobre a igreja. Ele é o salvador da igreja. Ele é aquele que é o cabeça da igreja. Ele não apenas criou todas as coisas, como também ele é o Senhor absoluto da igreja. Ele transformou os crentes em uma única família. Eu e você fomos alvos da graça transformadora de Deus. Um dia, nós estávamos distantes de Deus. Como nosso irmão que dirigia o louvor disse, nós éramos filhos da ira, como também os demais. Estávamos mortos, em estado de putrefação. É morto no mesmo estado em que Lázaro encontrava-se quando o Senhor Jesus fora ressuscitado. É morto e irremediavelmente morto. Não se tem jeito. E somente a graça de Deus no Senhor Jesus Cristo foi capaz de transformar a minha e a sua vida. Somente a graça de Deus foi capaz de produzir esperança num coração embrutecido, distante de Deus, rebelde e desobediente. A graça de Deus transformou as nossas vidas de tal forma que nós podemos viver uma espiritualidade. Porque Francis Schaeffer, ele diz que só é possível viver uma espiritualidade quando Deus opera no coração do homem. E Deus operou na vida daqueles que compõem a sua igreja, transformando o meu e o seu coração. Mas há uma terceira perspectiva, que Jesus, ele então, sendo superior na igreja, ele opera, ele transforma a vida de todo aquele que faz parte da igreja do Senhor. Tendo esta perspectiva, daquilo de quem Cristo é, das implicações daquilo que Cristo é na vida do crente, Cristo como sendo superior na criação, Cristo como sendo superior na igreja, Cristo como sendo superior na vida de cada membro da sua igreja, aquele que transforma e que redime, que nos faz família de Deus. Então podemos refletir como o crente pode viver para a glória de Deus, como o jovem, o filho pode viver para a glória de Deus. Esse é o nosso tema desta noite, mas aplicado a todos os membros da igreja do Senhor. Veja só o texto que nós lemos. Capítulo 3, estamos, portanto, na segunda parte da carta. As implicações práticas daquilo que Cristo é e daquilo que Cristo faz. Quais são as implicações práticas? Para compreendermos o capítulo 3, eu peço que você retorne um pouco ao versículo 13 do capítulo 1. Olha o que Paulo fala que Cristo realizou na nossa vida. Olha o que Paulo fala daquilo que Cristo realizou na vida da igreja, na vida dos indivíduos que compõem a igreja. Olha o que ele diz: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Cristo, que é soberano sobre a criação, que é soberano sobre a igreja, ele é aquele que salva o indivíduo. E aqui ele mostra exatamente o poder de Cristo operando na vida do indivíduo a salvação.
E quando ele diz que ele, Cristo, nos libertou, é porque nós estávamos, o sentido do termo que Paulo está querendo imprimir, é alguém que está acorrentado. Alguém que está preso por correntes e que, portanto, não tem poder de mobilidade para ir e vir para onde quer, porque ele está preso. Ele está impedido de ser livre, porque ele é escravo do pecado. Ele vive em detrimento do seu senhor, o pecado. Ele vive sobre a regência, e por isso que, quando ele diz, ele nos libertou das correntes, das amarras do pecado, e quando ele diz, ele nos libertou do império, da regência, porque o que operava na vida do indivíduo, eu e você, que não conhecíamos Deus, era a regência, o governo do império das trevas, que nos amarrava, nos fazia presos, impedidos de enxergar, impedidos de fazer qualquer outra coisa. Todo o nosso ser estava controlado, dominado pelo pecado. É esse sentido de governo, do império dominador, que suplanta, que domina, que amarra, que impede, que segura. Este é o sentido que Paulo está querendo que os irmãos de Colossos entendam. Que Cristo é poderoso para nos libertar de toda e qualquer amarra de governo que nos oprime, que nos impede de servir a Ele. Esta é uma verdade central. Ele diz, ele nos libertou do império das trevas. Mas, irmãos, ele não nos libertou e nos deixou à deriva. Ele nos libertou de um governo, de uma regência de trevas, e nos transportou para um outro governo, para uma outra regência, para um outro governo. Ele diz, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então nós fomos transformados. Essa é a ideia que o apóstolo Paulo está querendo dizer aos irmãos de Colossos. Vocês foram libertos do domínio, das amarras, do governo das trevas, que era absoluto sobre a vida de vocês. Vocês estavam escravos, vocês estavam cegos, vocês estavam mortos, vocês estavam impedidos e presos pelas correntes do domínio do império das trevas. Esta é a ideia que o apóstolo Paulo quer que os irmãos de Colossos entendam. Que Cristo operou a liberdade. E diz que no reino do Filho do seu amor, versículo 14, ele diz, neste reino temos a redenção, a remissão dos pecados. Esta é uma verdade central, sem a qual não se pode viver uma vida espiritual. Não se pode falar em vida espiritual se nós não tivermos sido alvos do poder gracioso e transformador do Senhor Jesus. Agora sim, quando você vai comigo para o capítulo 3, versículo 1, partindo da premissa de que Ele nos libertou do império das trevas, do governo, da regência do império das trevas, e nos transportou para o reino de Cristo, onde Ele é Senhor absoluto e governa todas as coisas. Então, o versículo 1 do capítulo 3 diz, portanto, e é um conectivo com tudo aquilo que Paulo já vem falando. Paulo vem falando coisas interessantíssimas, com implicações práticas, que começa no capítulo 3 e capítulo 4, e vai ao capítulo 4. E o versículo 1 diz, portanto, ou seja, diante de tudo que já foi falado, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, ou seja, ele traz uma partícula condicionante. E ele diz, se você foi alvo daquilo que Cristo operou na vida da igreja, libertando-a do império das trevas, transportando-a para o reino do Filho do seu amor. Se isto foi uma realidade na sua vida, e esta realidade é caracterizada pela ressurreição espiritual. Quando ele diz, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo,
Paulo então enquadra os irmãos e faz com que eles reflitam nas implicações práticas de uma vida transformada. Se eu fui transformado pelo poder de Cristo, se a salvação é algo real na minha vida, se a justificação dos pecados é algo absolutamente definido no meu coração como sendo fruto da graça do Senhor Jesus Cristo, quando eu reflito que em mim não há absolutamente mérito nenhum, quando eu reflito que eu estava de fato morto nos meus delitos e pecados, dominado pela regência, pelo governo das trevas, impedido pelas correntes do pecado, de ver, de reconhecer e de servir a Deus. E se o Espírito Santo operou na minha e na sua vida, então o apóstolo Paulo coloca algumas condições de ações para que nós sejamos conhecidos como tais. E ele diz: se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. E aqui é preciso, o primeiro ponto devocional desta noite. Qual é o primeiro ponto? É que aquele que é alvo da graça transformadora, ele deve pensar nas coisas lá do alto. E pensar aqui não é falar das capacidades ou da capacidade cognitiva e reflexiva do ser humano no momento único, mas é um pensar no modo de vida contínuo. Eu devo pensar, e o sentido desta palavra é exatamente dirigir a mente para algo. O indivíduo que foi alvo da transformação operada por Cristo, ele tem a sua mente transformada. É por isso que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 12: não vos conformeis com estes séculos, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Então, se eu quero experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável para a minha vida, então eu devo ter uma atitude positiva, ativa, mas direcionada à palavra de Deus. A palavra de Deus deve preencher a minha mente. A palavra de Deus deve ser absolutamente soberana sobre a minha mente. Pensar nas coisas lá do alto é fazer com que a oração do Pai Nosso se torne algo absolutamente real e coerente na nossa vida. Quando nós oramos: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. O reino de Deus é uma realidade na vida da igreja na terra. É por isso que Jesus diz que a igreja é sal da terra e é luz do mundo. Porque o reino de Deus já é uma realidade. Na perspectiva escatológica, o já e ainda não. Mas Ele já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então a igreja tem comunhão com Deus, a igreja reflete a glória de Deus, a igreja ela é relevante porque ela é o sal da terra. Irmãos, Deus só não destruiu esse mundo porque a igreja está nele. Para que a igreja promova a glória do Senhor. Mas a igreja não é essa edificação. A igreja não são esses tijolos. Não é esses tijolos. A igreja não são esses equipamentos, nem essas cadeiras. A igreja sou eu. A igreja é você. A igreja não existe apenas 2 horas no domingo à noite e 2 horas no domingo de manhã. A igreja ela existe 24 horas. No seu CPF, no número da sua residência,
na sua identidade funcional, na sua carteira de estudante, na sua profissão, na sua atividade de dona de casa, no seu empresariado, nas suas relações pessoais, nas suas relações familiares e conjugais. A igreja existe lá. A igreja sou eu e você, quando a nossa mente ela é levada a pensar nas coisas lá do alto. Se você ler os 176 versículos do Salmo 119, sabe qual é a tônica? É a palavra de Deus. O Salmo 119 não fala de outra coisa, mas fala da palavra de Deus. E de um servo do Senhor, que está anelando, sedento pela palavra de Deus. Mas ele está anelante e sedente pela palavra de Deus, porque ele quer obedecer. Uma vida de obediência começa exatamente numa vida de soberania e de senhorio sobre aquilo que nós pensamos. Por isso que o nosso pensamento deve ser conduzido pelo senhorio de Cristo. E o pensamento é conduzido pelo senhorio de Cristo quando a palavra de Cristo está na nossa mente. Quando a palavra de Cristo está aqui na nossa capacidade de refletir sobre os ensinamentos de Deus que acontece pelo operar do Espírito Santo na nossa vida, aplicando, iluminando a nossa vida para entendermos os mistérios da palavra de Deus. Portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, pensai nas coisas lá do alto. Pensai nas coisas lá do alto. Pensar nas coisas lá do alto é exatamente viver os valores de Deus, viver comprometido com Deus, em toda e qualquer circunstância. É por isso que o Senhor Jesus diz no Evangelho: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas nos serão acrescentadas. E quando o Senhor Jesus fala isso, Ele diz: não sejais como os gentios, que buscam estas coisas. Porque os gentios são aqueles, no contexto, que não conhecem a Deus. E porque não conhecem a Deus, buscam as coisas imediatamente e absolutamente terrenas, transitórias. Buscam as realizações pessoais, as conquistas materiais, os prazeres da vida, porque eles não têm uma perspectiva do eterno, do Senhor Jesus. A ideia é: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. É uma ideia hedonista, é viver do prazer e pelo prazer, sem compromisso absolutamente com ninguém. E aí as relações se tornam relações superficiais, e o tecido social acaba rompendo, e a sociedade sofre, porque as pessoas vivem sem propósitos, ou pelo menos vivem pelo propósito egocêntrico do seu coração. A igreja deve viver na contramão, ou na contracultura de todas estas coisas. Então Paulo diz: se fostes ressuscitado com Cristo, pensai nas coisas lá do alto. E pensar é dirigir a mente para algo. A sua mente está sendo dirigida para onde? Será que sua mente está aqui esta noite? É possível que você esteja de corpo presente e a sua mente esteja em outro lugar. É possível que você viva de segunda a sábado com a mente em qualquer outro lugar, menos comprometida com Cristo. E é por isso que muitas vezes a sua vida está do jeito que está. E eu não falo no contexto de conquistas materiais, mas de aflição que toma conta da alma. Porque quando alguém está comprometido com Cristo, quando alguém vive para Cristo, quando alguém está com a mente imbuída, preenchida, cheia de Cristo, mesmo no vale da sombra da morte, não terei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu cajado e o teu bordão me consolam. Aqueles que são alvos da graça de Deus e que recebem a operosidade da ressurreição, eles pensam, eles refletem na glória de Deus. Eles direcionam o pensamento na palavra de Deus, em submissão à palavra de Cristo. Se você é um jovem cristão, saiba
que a autenticidade da sua vida cristã, se você é um filho, saiba que a autenticidade da sua vida cristã como filho está condicionada à maneira como você pensa, a sua vida, o propósito de existência. Pensai nas coisas lá do alto. Mas ele ainda fala no versículo anterior: se fostes ressuscitados com Cristo, buscai. Não dá apenas para ser reflexivo. O cristianismo não concebe uma existência absolutamente teórica. Ser cristão não é ser teórico. Não há que se falar em cristianismo teórico. Se eu sou cristão, eu devo ter um compromisso absolutamente prático com aquilo que invade a minha alma, com aquilo que preenche a minha mente. Sabe, irmãos, as igrejas têm se enchido de pessoas que apenas refletem, apenas discutem. Eu tenho percebido que o assunto da teologia é maravilhoso. Mas eu tenho percebido que na vida de alguns, o assunto da teologia não tem sido uma bênção. Porque as pessoas passam a refletir, e meio que como filósofos, começam a refletir a teologia, mas às vezes essa teologia não alcança o coração, a alma, e não faz desse homem um piedoso, um homem obediente, uma mulher obediente, um jovem obediente. O que nós estamos presenciando nesse exato momento, no contexto de internet, são jovens desigrejados. A igreja desses jovens se tornou o Facebook. Eles refletem tudo no Facebook. Eles discordam de todos no Facebook. Mas eles não demonstram compromisso prático com a glória de Cristo. A teologia tem como função, como propósito, nos aproximar dos desígnios de Deus, dos mandamentos do Senhor, fazer com que nós tenhamos todo o prazer, todo o desejo, toda a disposição, toda a prontidão, toda a resolução de viver para a glória de Deus. Se fosses ressuscitados com Cristo, pensai nas coisas lá do alto. Se fosses ressuscitados com Cristo, buscai as coisas lá do alto. E buscar aqui, há uma consequência, um desencadear de acontecimento, uma cascata. Na medida em que eu dirijo a minha mente para algo, e quando este algo é a glória de Deus, são os mandamentos de Deus, é um compromisso reflexivo para com Deus, inevitavelmente eu saio da inércia. As pessoas acham que servir a Deus é vir ao culto no domingo, sentar-se, adorar, trazer às vezes a sua mensalidade, porque muitas vezes acha que a igreja é um clube onde se contribui e portanto você tem direitos, e me parece que só lembramos dos nossos direitos, não lembramos dos nossos deveres, porque pensamos equivocadamente que o dízimo que trazemos como oferta de gratidão a Deus é muito mais uma mensalidade para que eu possa exigir isso e aquilo outro da igreja e não demonstrar qualquer compromisso. Isso no mínimo é um equívoco acerca da compreensão dos propósitos de Deus para a nossa vida. Mas é preciso que sejamos práticos. Então o apóstolo Paulo diz: se fostes ressuscitados com Cristo, pensai nas coisas lá do alto. Mas não apenas isso, seja prático, seja comprometido, seja operoso, que é o que Paulo fala lá em Filipenses, em 1 Tessalonicenses. A operosidade da igreja, isso é o que faz diferença. Você quer ver essa igreja cheia? Você quer ver essa igreja relevante? Seja operoso para com Deus. Viva uma vida comprometida na prática para com Deus. Que o crescimento dessa igreja será absolutamente uma consequência do compromisso de cada membro desta igreja, de cada jovem, de cada pai, de cada filho, de cada esposa. Buscai. E a palavra que Paulo tenciona aqui é exatamente empenhar-se em procurar o fim, a fim de se encontrar.
É o empenho que eu dedico com o objetivo de alcançar algo. Uma vez provocado na minha reflexão, uma vez alcançado na minha mente, uma vez resolvido na minha mente de que eu existo para a glória de Deus, eu então transformo essa convicção em elementos práticos, em consequências práticas. Não adianta dizer que nós existimos para a glória de Deus se nós não vivermos para a glória de Deus. É preciso que nós pensemos nas coisas lá do alto. E só dá para pensar quando nós estudamos a palavra de Deus. É preciso que nós busquemos as coisas lá do alto, porque é isso que ele diz. Depois que ele diz, no versículo 1, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. O nosso compromisso é com Cristo. Aonde Ele está, mas Ele reina absolutamente nas nossas vidas. É por isso que quando nós estamos na ceia do Senhor, é o ápice da celebração e da presença viva espiritual, de forma real e espiritual na nossa vida, quando Cristo reina a partir dos elementos constitutivos da ceia do Senhor. Pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas que são da terra, porque as coisas da terra, elas são transitórias. O Senhor Jesus diz, ajunteis tesouros aonde? No céu, e não na terra. Porque o que é que acontece com os tesouros que são juntados na terra? Eles são perecíveis, eles deixam de existir, eles deixam de existir no nosso domínio, porque a traça corrói, o ladrão rouba. Porque naquela época as pessoas guardavam o quarto. Quando Jesus diz, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará. Naquela época não existia banco. As posses da família eram guardadas lá dentro da casa. Existia um quarto, um depósito onde estas coisas eram guardadas. Era ali que estava a riqueza material da família, além, é claro, das terras e dos rebanhos. Mas até mesmo estas conquistas, elas eram transitórias. Mas quando nós entrássemos na presença do nosso Deus e investíssemos tempo real e significativo de compromisso com Deus, nós estaríamos envolvidos com coisas que são absolutamente mais valorosas do que qualquer outra conquista. Por que você acha que Apocalipse retrata a Jerusalém celestial e diz que nós vamos andar em ruas de ouro? Irmãos, nós não vamos andar em rua de ouro. Se você já pensou isso em algum momento, esqueça. Porque nós não vamos andar em rua de ouro. Nós não vamos ver rios de cristal. Porque o que o texto está querendo dizer é que aquilo que é riqueza para nós aqui na terra, no céu, será asfalto para que nós pisemos. Porque não terá valor. Porque a glória de Deus preencherá todas as coisas. Então o ouro e a riqueza que nós tanto buscamos aqui na terra, no céu, não terá absolutamente valor nenhum, senão de pavimentar as ruas por onde iremos passar. O ouro não terá valor, porque o que tem valor é Cristo. Cristo é o Senhor da igreja. Mas existe um terceiro e último ponto que Paulo quer que a sua audiência entenda a partir da supremacia de Cristo, porque Cristo precisa ser supremo, absoluto no meu pensamento. Ele precisa preencher os meus pensamentos. Ele é Senhor dos meus pensamentos. Ele é Senhor da minha vida. Cristo é o alvo que eu busco glorificar. É por quem e para quem eu existo. Então, a minha mente é alcançada por Cristo. A minha vida cotidiana e diária é alcançada por Cristo. Como é que isso acontece, então? Eu tenho que ser ativo, saindo da inércia,
e ser exatamente negativo para com algumas coisas que me impeçam de glorificar a Deus. É o terceiro ponto, quando ele diz no versículo 5: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E aí ele elenca uma série de atitudes que devem ser deixadas de lado, que se você praticava, você não deve praticar mais, porque os seus valores não são os valores da terra, não são mais os valores do mundo. É por isso que o apóstolo diz: filhinhos, não ameis o mundo, nem o que há no mundo, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Onde está o nosso coração? Onde está o nosso pensamento? Onde estão as nossas ações direcionadas para quem? E ele diz no versículo 5: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus. Sobre quem? Sobre os filhos da desobediência, sobre aqueles que não têm compromisso com a glória de Deus, compromisso com Cristo, que não vivem submissos e debaixo da autoridade do senhorio absoluto de Cristo, e são comprometidos com outros valores, e por isso são desobedientes. Se você, que é uma pessoa estudiosa, pegar o Velho Testamento e for estudar o Velho Testamento sistematicamente, você vai ver que a desobediência do povo de Deus foi a causa das quase intermináveis disciplinas aplicadas no povo de Deus, os cativeiros, as nações que Deus levantou para punir Israel. Isso aconteceu exatamente por conta da desobediência. Quando o povo de Deus deixa de pensar nas coisas lá do alto, quando o povo de Deus deixa de buscar as coisas lá do alto, sempre os espaços são preenchidos pelas coisas aqui da terra. Quer ver uma coisa? Não faça essa experiência em casa. Passe um mês, 30 dias, com a sua vida devocional regular, fazendo seu culto doméstico, lendo e estudando a palavra de Deus, porque a palavra de Deus não é para ser lida, é para ser estudada. Lendo e estudando a palavra de Deus, e preste atenção no seu comportamento. Como a sua mente vai estar preenchida com a palavra de Deus, como as suas ações serão determinadas pela palavra de Deus, porque a sua mente e as suas ações estarão submissas a Cristo Jesus. Mas essa segunda experiência não faça não. Passe 30 dias sem ler a palavra de Deus, sem orar, sem fazer culto doméstico, sem vir à igreja, sem fazer absolutamente nada que glorifique a Deus. Preste atenção no seu comportamento. O seu comportamento será exatamente tudo o contrário daquilo que você fez nos últimos 30 dias. Porque não há inércia. Se nós estamos cheios do Espírito Santo, por isso que o apóstolo Paulo diz em Gálatas: andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. E o andar no Espírito, Paulo está dizendo, quando ele não diz jamais, o jamais é na verdade um certamente. Ele diz assim, em outras palavras, se você anda no Espírito, certamente não existirá espaço na sua vida para os desejos da carne. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivieis nelas. Então o que é que Paulo sugere do ponto de vista taxativo? Não é que nós devemos fazer ou não, mas ele é taxativo, isso deve ser feito. Agora, porém,
despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. E o despojar-se é exatamente colocar de lado, tirar do caminho, remover. Isso pode ser, por exemplo, entendido como você está com a roupa suja e você tira essa roupa, você tira os obstáculos que estão lhe impedindo de caminhar. Você lança fora todas as amarras, todos os empecilhos que querem impedir de você avançar. Então ele diz: despojai-vos de tudo isso, para que nós tenhamos uma vida que agrada a Deus. Então, irmãos, o que é que Paulo traz como momento de reflexão para a igreja de Coríntios? É que, se ele fala no capítulo 1 e 2, que Cristo é absoluto sobre a criação material e espiritual, se Cristo é o Senhor da igreja, se Cristo é aquele que salva o pecador, transformando e libertando do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, se ele faz isso no capítulo 1 e 2, capítulo 3 e 4, ele traz os aspectos práticos dessa verdade, e ele começa dizendo: se fostes ressuscitados com Cristo, pensai nas coisas lá do alto, buscai as coisas lá do alto, e fazei, e despojai-vos, pois, de tudo aquilo que não faz parte da glória de Deus. Você quer ser um filho que vive para a glória de Deus? Pense nas coisas lá do alto, busque as coisas lá do alto, largue, coloque fora, se desfaça de tudo que impede o seu crescimento na graça e no conhecimento do Senhor. Não troque as delícias celestiais por momentos ilusórios de prazeres que podem ser vividos do mundo, porque o mundo passa, e a concupiscência e todas as coisas, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Você quer ser um filho que glorifica a Deus, que vive para a glória de Deus? Pense nas coisas lá do alto, busque as coisas lá do alto, seja operoso, jogando fora, desfazendo-se de tudo o que se constitui empecilho para o seu crescimento espiritual. Você quer ser um marido que glorifica a Deus, uma esposa que glorifica a Deus? Busque, pense nas coisas lá do alto, busque as coisas lá do alto, se desfaça de todos os ensinamentos que têm aparência de verdade, porque hoje, irmãos, o mundo, a mídia está cheia de falsas verdades, sentenças que são bonitas, que nos provocam interesse, mas é a armadilha do inimigo de nossas almas, a fim de nos arrastar para fora, para distante do nosso Senhor. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor edifica a sua igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Mas isso não significa dizer que nós não podemos sofrer as consequências de escolhas erradas que nós fazemos. Se fostes ressuscitados com Cristo, qual é a sua ligação com Cristo? Qual é a sua identidade com Cristo? Qual é a realidade sua com Cristo? Será que ela é verdade? Será que Cristo é o seu Senhor? Será que Cristo é soberano sobre a sua vida? Será que você foi alvo transformador do poder de Deus? Será que Cristo perdoou os seus pecados e você é alvo desse perdão? Será que Cristo ressuscitou você espiritualmente? Pensai nas coisas lá do alto, buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive, e despojai-vos de tudo o que se constitui empecilho, que não tem compromisso com a glória de Deus. Eu não tenho dúvidas que quando nós tomarmos essa atitude, nós seremos crentes melhores, seremos relevantes, seremos sal e luz do mundo, no mundo que absolutamente, a cada dia, está em declínio espiritual, demonstrando as trevas no qual este mundo se encontra. Que Deus nos abençoe,
tenha misericórdia de nós e nos ajude, para que a nossa vida, para que o nosso pensamento, para que a nossa prática sejam determinados pelo senhorio de Cristo nas nossas vidas. Amém?